Hoje, nesse vídeo, eu quero conversar com você e te contar aqui 2 casos reais de pessoas que precisaram de orientação vocacional em casos relacionados à faculdade. O primeiro caso que eu quero te contar aqui hoje é o caso do Matheus. O Matheus estava no 2º ano do ensino médio. Ele chegou no escritório e falou assim: Vitor, eu não tenho nenhuma opção. Eu não tenho ideia do que eu quero fazer. E esse é o caso clássico da pessoa que precisa de um teste vocacional para poder ter opções profissionais e começar a abrir o leque. E você que está assistindo esse vídeo, você também está num caso parecido? Também está sem nenhuma opção, não sabe nem o que vai fazer da vida? A sua indecisão está nesse ponto, ao ponto de você não ter opções? Esse aí era o caso do Matheus. E como eu te disse, é o caso clássico onde a gente aplica teste vocacional. No meu caso, eu utilizo uma avaliação de inteligências múltiplas. Com essa avaliação, a gente identificou quais eram as habilidades e talentos naturais dele, para que ele visse uma lista de profissões conectada. E ao olhar essa lista de profissões conectada, ele conseguiu ali começar a abrir o leque, listar opções que interessavam ele. Aí a gente seguiu e no final ele acabou escolhendo direito. Agora, o caso dele foi interessante não só por conta disso. Também foi interessante porque existia um conflito de valores entre ele e a família. A família dizia para ele que ele não podia ser mercenário, que ele não podia pensar só no dinheiro na hora de escolher. Só que ele pensava demais no dinheiro e era a coisa mais importante para ele. Nesse caso, eu consegui identificar que existia essa diferença de valores porque eu fiz a avaliação de perfil comportamental, que é outra ferramenta, tanto com o Matheus quanto com a família. Então, quando eu fiz, ficou claro que o valor mais forte que a família tinha era o valor estético. Está relacionado à qualidade de vida. Do outro lado, o valor mais forte que o Matheus tinha era o valor econômico, que diz respeito a essa questão financeira, do retorno, do dinheiro. Existe um conflito entre os dois, porque a família achava que ele tinha que ver aquilo que ia fazer ele feliz, que ia dar qualidade de vida para ele, que ia fazer ele se sentir realizado, enquanto ele queria algo que desse muito dinheiro. Não que a realização não fosse importante, mas ele queria algo que desse dinheiro. Aí o que eu fiz? Primeiro, ajudei os dois a perceberem que para eles, os valores deles, os princípios de vida eram diferentes e eles tinham que respeitar um ao outro. Segundo, ajudei o Matheus a entender que não tem nenhum problema. Se o dinheiro é algo realmente importante para você, se é a coisa mais importante, você usar isso como critério. E aí eu tirei um peso das costas dele e ele conseguiu fazer a escolha por uma profissão que, ao mesmo tempo, olhava e juntava todas as habilidades, as qualidades, os sonhos que ele tinha e também respeitava esse valor financeiro dele, porque permitia um crescimento profissional e financeiro gigantesco. Faz sentido para você? Será que tem conflitos aí que estão acontecendo na sua casa hoje que não é porque as pessoas são diferentes, ainda não tiveram consciência disso e estão brigando umas com as outras, querendo impor os seus valores? Isso acontece muito dentro de casa. E aí, com a avaliação de perfil comportamental, a gente consegue entender esses comportamentos diferentes e fazer as duas partes se entenderem. Se você quiser saber mais sobre avaliação de inteligências múltiplas ou sobre avaliação de perfil comportamental, o link está na descrição desse vídeo. Vamos agora para o caso número 2. O segundo caso é o caso do Marcos, que ele queria mudar de curso, mas ele não estava se sentindo confiante o suficiente, seguro o suficiente para fazer isso sozinho. Ele tinha passado quase 3 anos estudando para medicina no pré-vestibular e os amigos dele, as pessoas que estavam ao redor dele, falavam para ele: Marcos, não tem nada a ver com você. Marcos, você nasceu, foi para cuidar de bicho, cuidar de campo, cuidar do meio ambiente. Isso aqui não é para você. Marcos, o que você está fazendo? E ele sempre esbarrando na mesma dificuldade de estudo, de aprendizagem, que inclusive eu já mencionei em algum vídeo anterior aqui sobre os prejuízos da escolha errada. E esse vídeo eu vou deixar linkado aqui em algum lugar. E aí, ele tendo essas dificuldades de aprendizado, a falta de motivação para estudar, procrastinando muito, e mesmo assim ele queria medicina. Ele tinha colocado isso na cabeça dele, e ele era muito cabeça dura. Então ele ignorou o que todo mundo falou. Chegou um ponto em que a família sugeriu para ele, falou: cara, é melhor você começar uma faculdade, pega algo parecido com medicina e depois vai permitir você subir para medicina. Então ele decidiu fazer o curso de enfermagem. Foi fazer o curso. Lá no curso, 2 anos depois, caiu a ficha de que o que estava fazendo não tinha nada a ver com os sonhos dele. Ele percebeu que se ele tivesse todo o dinheiro disponível do mundo, ele não iria investir na profissão de enfermagem. Ele iria investir em algo relacionado ao campo. Foi exatamente nesse ponto que o Marcos chegou até mim, através do Instagram, e ele pediu para marcar uma sessão, para a gente conversar, e aí nós começamos o atendimento dele.
No meio do atendimento, ficou claro para ele que ele tinha deixado de lado os sonhos da infância e que ele tinha deixado de lado a própria perspectiva de futuro que ele tinha. Ou seja, ele simplesmente estava pensando no dinheiro. Bem parecido aí com o que eu acabei de contar, né? Então ali no meio do processo ele acabou entendendo que o melhor seria fazer o curso de medicina veterinária. E esse curso permitiria realizar o grande sonho dele, que era ter um confinamento de animais. Ele ia então mexer sim com bichos. Cara, e você, hein? Ouvindo essa história, me diz, será que a faculdade que você está fazendo hoje vai te levar a realizar seus sonhos de infância? Será que vai te levar para as suas projeções de futuro? Te colocam mais perto, te aproximam? Vale a pena se fazer essa pergunta nesse momento. Quando o Marcos descobriu que ele estava desconectado dos sonhos dele de criança e também das projeções de futuro, e ele estava pensando só no dinheiro, foi muito interessante. Foi como se naquele dia ele despertasse. Antes era como se ele estivesse simplesmente sendo levado pela correnteza numa direção que ele não queria. E naquele dia, quando ele percebeu isso que eu acabei de falar para você, ele simplesmente despertou e começou a nadar, dando um rumo, uma direção para a vida que ele queria construir e para a vida que ele sempre tinha sonhado. Será que isso não está acontecendo com você hoje? Quantas vezes a gente acaba se desconectando dos nossos sonhos e parando de projetar o nosso futuro para viver só o agora, sendo levado por uma correnteza que nem é aquilo que é realmente o mais importante para a gente? Considera isso. E até me fala aqui embaixo como é que você está se sentindo com essa pergunta e como é que você está olhando para esses casos aqui reais e como isso está te ajudando. Inclusive, quero aproveitar para te contar aqui um caso extra, tá? Eu sei que já contei os dois, mas é o seguinte, teve um caso que foi muito interessante. Teve um estudante que chegou para mim que falou bem assim: Vitor, eu não consigo ver o meu futuro. Eu não consigo imaginar o que eu vou fazer daqui a 5 anos. Eu não consigo imaginar como é que vai ser a minha vida daqui a 10 anos. Então ele tinha uma dificuldade de ver o futuro. E isso estava relacionado bastante a essa questão emocional, da segurança, da autoestima. E aí, você conhece alguém que também está passando por isso, que não consegue nem ver o futuro, que não consegue imaginar o que vai fazer daqui a 5 anos, que não consegue imaginar o que vai fazer daqui a 1 ano. O máximo que consegue imaginar o que vai fazer no próximo final de semana e olhe lá. Consegue pensar em alguém aí que tem um planejamento de férias muito melhor do que o próprio planejamento da sua vida profissional? Então, o que acontece? Muitas vezes, durante o processo de acompanhamento e atendimento, não dá simplesmente para fazer ferramentas onde você está só olhando para o autoconhecimento. Você também tem que desenvolver força emocional, desenvolver inteligência emocional. Esse é um dos diferenciais que eu uso para poder ajudar os meus clientes. Então, será que você se identificou com algum desses casos que eu acabei de contar para você? Esses são casos reais que eu atendi e se você tiver interesse em saber mais sobre o atendimento individual ou o meu curso online de orientação vocacional, o link está na descrição desse vídeo. E é isso que nós temos para este vídeo de hoje. Deixe seu comentário, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e a gente se vê em vários outros vídeos aqui nesse canal.